quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz nada. Que tudo que acontece depois da prece é resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora para o restante, está enganado. Seguindo que regras eu decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas, também está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é a função de Deus criar ou não criar as situações ou funções da sua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Você criou todo o resto, através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Nesse sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho interferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Não me importo com o que vocês fazem. E sei que pode ser um pouco dolorido ouvir isso. Mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importa-se com o fato deles brincarem de esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que eles estão totalmente seguros. Vocês sabem que colocaram eles num ambiente seguro e adequado. É claro que não querem que eles se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, para curá-los, ajudá-los a se sentir feliz mais uma vez e voltar a brincar no outro dia. Mas também não se importarão com o que decidirem brincar no novo dia. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não pode impedir com que façam coisas perigosas, pelo menos não para sempre. Não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, eles nunca param de se importar com o resultado, e esta é a dicotomia. Não se importar com o processo, mas se importar com o resultado, que chega perto, com a dicotomia de Deus. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, pelo menos não com o resultado final, porque este é certo. E esta é a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida sobre o resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus e não crê nele, se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, de minha capacidade de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso. Embora afirmam que Deus é todo-poderoso, e então criem em suas imaginações um poder análogo ao Deus, para encontrar um modo da vontade divina ser contrariada,
Até mesmo imaginaram um Deus em guerra, achando que eu resolvo todos os problemas como vocês fazem. E ainda imaginaram depois que Deus perderia essa guerra. Isso vai contra tudo que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa. Vocês vivem com suas ilusões e por isso sentem medo. Chegaram a duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão, qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam suas palavras. Tentariam repeti-las, mas iriam distorcer. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham. Então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva e em sua raiva tentariam convencê-los de que eram vocês que não conheciam a Deus. E se não conseguissem estragar sua alegria, tentariam então prejudicá-las, tamanha raiva que sentiam. E quando vocês dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia mudar isto, a sua verdade, elas certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitassem e aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo, porque é típico da natureza humana amar, depois odiar e então amar novamente, o que valorizam mais. Mas por quê? Por que nós fazemos isto? Todas as ações humanas são motivadas em um nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Estes são os extremos opostos que eu criei. Como o conhecem hoje, a dualidade, dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possíveis a existência desse sistema que vocês chamam de relatividade. Sem isso, sem essas duas ideias, nenhuma outra poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam destas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pensem sobre isto e perceberá que é verdadeiro. E o que eu chamei de pensamento responsável, o pensamento de amor ou um pensamento de medo, é o primeiro pensamento por trás do pensamento, a sua força motora, a energia motora que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como isto produz experiência após experiência. É por isso que o ser humano ama, depois destrói e então ama novamente. Sempre existe esta passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abana o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor,
e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que portanto o resultado é incerto, porque vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá? O amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam, depois de dizer eu o amo, é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvem, começarão imediatamente a se preocupar com a possibilidade de perder o amor que acabaram de encontrar. Portanto, toda ação se torna uma reação. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubesse quem os são, os seres mais maravilhosos que Deus já criou, nunca em suas existências sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas que as palavras aceitaram para tudo, sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês mais amam. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que vocês são demais isso e não o suficiente aquilo? Não vos lembraram que devem ser visto e não ouvido? Não os repreenderam em algum de seu momento de maior esperança? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam, embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que ensinaram o que é amor condicional. Vocês tiveram consciência muitas vezes dessas condições, e a as experiências que levam para seus próprios relacionamentos amorosos e também a experiência que levam a mim. A partir dessas experiências, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura contam suas verdades. Dizem, Deus é amoroso, mas se não cumprir seus mandamentos, Ele os punirá com a condenação eterna. Vocês já experimentaram essa condenação que foi imposta pelos seus próprios pais e não conhecem a dor desta condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente.